Você já ouviu falar na lei da semeadura? Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Paz e bem, meus queridos, eu sou Dayana e hoje nós iremos falar dessa verdade bíblica. Não sou eu que estou inventando, está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de 7 a 8. Depois vocês podem conferir lá na sua Bíblia que você vai ver essa passagem. E assim, essa lei é uma lei implacável da Bíblia. Não adianta a gente fazer as coisas e achar que o céu não está vendo e achar que não vai ter consequência, porque vai. Então, assim, se eu estou plantando bem, eu vou colher o bem. Agora, se eu estou plantando mal, se eu estou plantando injustiça, é isso que eu vou colher. Se eu estou plantando fofoca, humilhação, é isso que eu vou colher. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Inclusive, por exemplo, se você for olhar um agricultor, né? Se ele planta morango, tem como ele querer colher maçã? Não tem como. Então, se ele planta morango, ele vai colher morango. Se ele planta banana, ele vai colher banana. E é assim também na nossa vida. Existe essa lei, né? Se a gente está plantando, de repente, coisas ruins, a gente vai colher, vai ter consequência. Essa conta, ela vai chegar, né? A gente está fazendo uma conta que não está passando despercebida diante do céu e vai chegar. E aí, será que a gente vai ter condições de pagar essa conta? Porque mesmo se não tiver, a gente vai ter que pagar. Por isso que a gente tem que pensar muito bem na nossa postura, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz com as pessoas. E por isso também que, inclusive, quando a gente vê lá nos evangelhos, as passagens bíblicas, Jesus fala, né? Tudo que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente tem que fazer por eles. O bem que eu gostaria que a pessoa fizesse para mim, eu devo fazer para essa pessoa. Por quê? Porque eu vou receber de volta isso, eu vou colher isso. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre, analisar as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, porque a gente vai colher e às vezes a gente vai colher de maneira multiplicada. Então, assim, inclusive, tem um exemplo bíblico a respeito disso, né? Que às vezes a gente pode pensar bem assim, mas não, isso é ela que está falando, nunca vi isso acontecer. Tem exemplo bíblico a respeito disso. Se a gente for olhar o rei Davi, por exemplo, um rei ungido por Deus, né? Um grande rei, né, de Israel, e ele fez isso, ele plantou uma maldade e ele colheu isso. Porque o que acontece? Ele tinha ali várias mulheres, era um rei, mas ele um dia viu a mulher de Urias, que era um soldado dele, tomando banho, e ele foi e desejou essa mulher. Então, o que ele fez para que ele pudesse ter essa mulher para ele, uma mulher que era do soldado dele? Ele colocou Urias na linha de frente da batalha para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher de Urias. E isso aconteceu. Urias foi na linha de frente da batalha, morreu. E aí depois ele ainda deu uma de bom moço, né? Nossa, eu não vou deixar ela sozinha, eu vou acolher, eu vou cuidar dessa mulher, né? Não vou deixar ela desamparada. Ainda ficou, tipo assim, para que ele ficasse bem na foto, vamos dizer assim. Mas, assim, as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo, o que ele tramou. Mas o céu viu, Deus viu. E a consequência chegou. E aí Deus mandou o profeta ir lá falar com ele. Aí o profeta contou uma historinha para ele, né? Falou bem assim, havia um homem que tinha várias ovelhas e esse homem tinha um vizinho, esse vizinho tinha uma ovelha só. E esse homem foi lá e roubou a ovelha desse vizinho. O que esse homem merece? Aí ele falou assim, esse homem merece a morte. Ele não sabia que o profeta estava falando dele. Aí o profeta falou, mas esse homem é você. Porque você tendo várias mulheres disponíveis, né? Porque o rei ele tinha várias mulheres, tinha concubinas, né? Ali à disposição dele na hora que ele queria. Ele foi lá e quis a mulher do soldado dele. E aí o profeta foi e falou isso com ele. Então, o que acontece? A consequência veio. O profeta falou, a espada nunca se apartará da tua casa. E aí, o primeiro filho dele morreu. Depois, outros filhos. Um filho violou a própria irmã. Se você for olhar a Bíblia, tem lá. Um filho dele violentou a própria irmã. Aí o outro irmão foi lá para poder vingar essa irmã, matou esse irmão que violentou a irmã. Aí
o outro ficou com raiva também, porque o pai para ele não fez justiça, né, com relação à irmã, então começou a perseguir o pai para tomar o trono do pai, que foi Absalão, queria tomar o trono de Davi. Então, assim, tudo isso foi consequência do pecado. Tudo isso foi consequência do que ele plantou, do que ele havia plantado. Então, assim, Deus até perdoou ele, mas a consequência teve. Então, assim, Deus ele pode até nos perdoar, mas a consequência do pecado, a gente vai ter que colher aquela consequência daquilo que a gente semeou. Então, assim, não adianta às vezes a gente fazer as coisas erradas e depois simplesmente achar que a gente vai para a igreja orar, vai jejuar e que não vai acontecer nada. Deus ele vai perdoar, ele vai, mas a consequência, a gente vai ter que arcar com a consequência. Por isso, vamos ter cuidado. Cuidado com o que a gente está semeando. Cuidado com o nosso plantio. O que a gente está semeando? O que eu estou semeando? Eu estou semeando semente de amor, de paz, de unidade, de perdão, de compaixão. Ou eu tenho semeado maldade, injustiça, discórdia, fofoca, traição? O que eu tenho feito? Então, é bom a gente analisar essas coisas, porque a gente não vai sair daqui sem pagar a conta, sem pagar essa conta. E aí, será que quando essa conta chegar, a gente vai ter condições, vai ter peito para poder pagar ela? Então, assim, fica essa reflexão para nós, principalmente nós que dizemos, né, que buscamos o Senhor, que conhecemos às vezes a palavra. É muito bom a gente analisar a nossa postura, né, e olhar o que a gente está semeando, porque com certeza vai ter a colheita. A gente vai colher daquilo que a gente está plantando. Amém? Então, essa mensagem de hoje. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Que a partir de hoje você possa semear coisas boas. De repente você não está semeando, que você possa semear coisas boas para que você possa colher o bem para você de volta no futuro. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.